em função de facto da diminuição do internamento que estes doentes vão ter, em função de facto do número de carcinomas hepatocelulares que estes doentes vão ter, eu penso que é um investimento em que nós vamos todos ganhar. Agora, a questão que se põe aqui, isto é que eu penso que é fundamental. É o imediato e o curto prazo, não é? A questão... Esse é que é o drama. Claro. Agora, nós temos é que ficar e temos de ter todos a certeza qual é o caminho que temos a seguir. E o caminho quanto a nosso A1. Isto tem que haver uma uniformização de critérios e o Governo, as administrações hospitalares e todos nós temos de facto colaborar e caminharmos no mesmo sentido. Nós e alguns dos hospitais que aqui estamos, eu posso dizer muito claramente que não tenho qualquer problema. De momento, as coisas estão a caminhar. O desperdício, cuidado, que já não é muito, porque ao longo de vários anos tem vindo a ser reduzido e isto já não dá mais. Agora, evidentemente, que temos que tratar estes doentes. Esta é a minha opinião, porque os ganhos que vamos ter em saúde e na vida destas pessoas para poderem produzir para este país é muito grande. E nós não podemos esquecer aquilo que já foi referido aqui, a jovialidade destes doentes. É muito grande, ainda tem muito para dar e, portanto, eu acho que é uma questão de cidadania de nós tratarmos estes doentes. Está feita a contabilidade sobre o desperdício, porque às tantas pode-se confundir desperdício com racionalidade, não é? Acha que esse valor, que já se falou que era 10%, que era 30%, 40%, já está feita aqui uma equação que nos permita dizer chegou ao fim, não há mais para desperdiçar e vamos agora apostar noutra área? Não, vamos insistir nesta questão. Nós estamos a falar da terapêutica de doenças, que é uma terapêutica que está, neste momento, padronizada. Ou seja, um doente, isso é bom que digamos isto, um doente que tenha uma hepatite C neste momento, em Portugal, em Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, o tratamento que está preconizado é o mesmo. Ou seja, nós médicos portugueses não estamos a tratar os nossos doentes de forma com nada diferente, nem nada que leve a pensar que estamos a fazer um desperdício de custos. Estamos a tratar do modo que os doentes devem ser tratados. E eu insisto nesta questão que me parece importante. É desse modo que os doentes têm sido tratados. Ou seja, nós não vale a pena sofrer, por enquanto, por antecipação, como eu costumo dizer. Até agora, os nossos doentes estão a ser tratados do modo que devem ser tratados. Deixe-me dizer-lhe, no seu hospital. Admito que em alguns hospitais haja algumas dificuldades acrescidas. No entanto, tenho-me apercebido que às vezes essas dificuldades vêm, e eu percebo isso, do próprio meio médico, que às vezes tem algum receio, entre aspas, de achar que está a fazer uma terapêutica cara e é o próprio sistema que condiciona esse tratamento. E eu admito que as dificuldades vão aumentar. Agora, eu acho que é importante termos a noção que, para já, a maior parte, por aquilo que sei, a maior parte dos doentes portugueses têm sido tratados do modo adequado e têm sido tratados do modo que seriam tratados se estivessem no melhor hospital dos Estados Unidos, o que eu acho que é uma coisa importante. Isto pode mudar nos próximos tempos, obviamente. Concorda? Há aqui duas, muito sinteticamente é assim, o que o Dr. Miguel Raimundo está a dizer, em relação à terapêutica que temos feito até aqui aos doentes com hepatite C, portanto, a associação do Interferon Pegilado mais a ribavirina, eu penso que em todo o país ela é feita, não conheço de restrições de qualquer administração hospitalar. O problema que se põe é em relação aos novos fármacos que poderão conduzir a uma cura terapêutica. E em relação a isso é importante que se diga o seguinte, eu penso que o Dr. Miguel Raimundo é um homem feliz em Santa Maria, portanto não tem tido grandes dificuldades, mas não corresponde à realidade da maioria dos hospitais portugueses, porque não temos tido acesso a esse tipo de terapêuticas. Porquê? Porque calcula-se que cada tratamento de cada doente vai rondar os 25 mil euros e as administrações hospitalares olham um bocadinho para isso como um fator de dificuldade acrescida, não vão raciocinar no sentido que um doente evolui para uma cirrose e uma cirrose retira 12 anos de vida ativa às pessoas, os gastos que vão conduzir à evolução para o carcinoma hepatocelular, como já foi dito, ou os gastos que são feitos nos doentes que chegam ao transplante hepático e fica também muito caro. Portanto, normalmente o que é visto é a despesa imediata, que são os tais 25 mil euros, que de facto, multiplicado por um número de doentes que nós também não temos a certeza. Então, no fundo, é como disse há bocado o Dr. Filipe Calinas, nós temos que saber quantos doentes temos, o que é que se vai gastar e qual é a racionalidade de despesas dentro dos hospitais, porque eu estou convencido
sido que, apesar de termos diminuído algumas daquelas despesas supérfluas que há dentro dos hospitais, poderemos ainda racionalizar melhor aquilo que se passa. E os médicos nisso também têm um papel importante, porque também têm uma palavra a dizer naquilo que de facto é importante tratar, em termos de doenças. E no que se refere às hepatites C, naturalmente que há um problema prevalente hoje em dia de saúde pública e que nós temos de estar atentos. Queria falar, queria comentar. Queria só dizer uma coisa em termos globais, porque é um assunto que me é particularmente caro, que é, eu acho, tem-se falado muito de desperdícios, eu tenho ouvido muitos números, 10% a 40%. Sim, todos nós assim. já ouvimos. Todos nós já ouvimos esses números. É verdade. Eu, no entanto, quero dizer algo que me parece que é completamente indesmentível, que é, pode haver desperdícios e há sempre maneira de gerir melhor o dinheiro que nós temos. Claro. Agora, há um facto, e esse facto é indesmentível, é que nós gastamos, em termos europeus, em termos do PIB, a nossa percentagem do PIB, que ainda por cima é um PIB mais baixo do que os outros países todos da Europa, ou parecidos, claro. gastamos, em termos médios, o mesmo ou menos do que a maior parte dos países da União Europeia e em termos de resultados, temos resultados melhores, e não são os médicos portugueses, nem são avaliações independentes da Organização Mundial de Saúde que o dizem, temos resultados melhores do que a média dos países da Europa. Okay. Ou seja, a mim custa-me entender esta insistência no desperdício quando gastamos menos do que a média e temos melhores resultados que a média. Então, Filipe Calinas, interessante esta análise. Não, mas também, pegando nos números que o Miguel Raimundo disse, temos menos para gastar. Porque é verdade, também é verdade. Se o nosso PIB claro, é per capita é cerca de 70% da média dos países desenvolvidos, e se a percentagem do PIB que é gasto na área da saúde é o mesmo, significa que temos. E, portanto, se temos menos para gastar, per capita, então não podemos eventualmente prestar os mesmos cuidados de saúde que se prestam. E então estamos, aliás, e concordando com ele, estamos de facto a trabalhar muito bem, claro, que com metade ou 70% dos mesmos meios temos feito até este momento, de facto, temos feito até agora exatamente o mesmo, ou melhor que muitos, e particularmente o que costuma ser mais relevante é a redução de mortalidade infantil, mas é aquele número, e também aumentou-se em muita esperança de vida, de facto, nos últimos anos, e melhoramos muito a qualidade da vida das pessoas com doenças. E isto... não puxando, de facto, isto deve-se muito aos profissionais de saúde. Não só os médicos que estão aqui presentes, mas todos os profissionais de saúde, que com condições que nem sempre são as melhores, ou muitas vezes não são nada as melhores, temos conseguido ter bons resultados. Mas também temos tido, nos últimos anos, particularmente na última década, feito estes cuidados de saúde à custa de dinheiro que efetivamente não temos. À custa de um déficit que tem-nos mantido acompanhando aquilo que se faz melhor no mundo, mas com esta dívida que nos vai agora retirar o potencial para continuar. Pois. Porque nós nem sequer agora temos conhecimento do que é que gastamos, não é, doutor? Não, o problema está aí, não é? Temos perfeito conhecimento do que gastamos. Temos conhecimento? Acha que sim? Temos. Eu acho que o doente não sabe. Eu não tenho. Não resisto a dizer só isto. Eu tenho essa discussão com muitas pessoas, que dizem-me assim, mas nós gastamos perto de 9% do PIB. E eu costumo dizer assim, 9% do PIB, ou seja, o PIB tem que ser gasto em coisas úteis. Nós sabemos que gastamos 9% do PIB numa área que é uma área, provavelmente a área de maior interesse para todos os portugueses. O que eu acho mais complicado é não sabermos onde é gasto muito do restante do PIB. Agora, que a gente gaste 9% do PIB ou 10% na saúde, então, e depois, para onde é que se deve gastar no PIB? E se não se gastar na saúde, gasta-se onde? Claro. E não querendo moderar, estamos quase a entrar numa discussão que é de economistas e não de médicos. Não, mas às vezes é importante também. Às vezes é importante. Para onde é que se distribui o PIB? Claro. Não é necessariamente. Mas pegando e só lembrar, ocorreu-me esta há pouco, eu costumo desejar aos meus amigos, nas passagens de anos, desejo saúde, amor e dinheiro. Eu vou passar a desejar-lhes amor e dinheiro, porque a saúde custa dinheiro. E os portugueses têm que ter noção disto. Claro. E isto parece que está o Ministro da Saúde a falar e o Ministro das Finanças a falar. Mas, necessariamente, nós temos despesas que, eventualmente, deveriam ter sido reduzidas e deveria ter sido perguntado aos portugueses, deveria-se ter perguntado aos portugueses o que é que vocês querem. Querem mais saúde e terem menos autoestradas, menos heliportos na Madeira, menos viadutos em Vila Real que custam... Eu já fiz as contas, aquele viaduto de Vila Real, não está aqui nenhum de Vila Real, mas 100 milhões de euros daria para tratar todos os doentes com hepatite C. Portanto, vocês querem gastar mais com saúde e deixarem de ter estas autoestradas que não se vêem mais num outro país da nossa dimensão económica neste mundo.
Não foi perguntado não foi por aí. E, portanto, nós, portugueses, queremos continuar a mesma ter boas 3 autoestradas para o Porto, queremos ter a mesma túneis, queremos ter a mesma todos os equipamentos que vemos no mundo mais civilizado e, igualmente, a saúde. Eventualmente, então é isto. Só que isto já devia ter sido definido há 20 anos atrás. Devíamos, assim, nos últimos 20 anos atrás, a aumentar a despesa pública, a aumentar o déficit e agora finalmente percebemos. Foi preciso nos virem de fora dizer que vocês tinham que reduzir a despesa da saúde. É extremamente importante este tipo de conversa, mas aqui notamos que há aqui vários tipos de dicotomias. Há uma que, nomeadamente, e sem querer dizer aqui nada ao Filipe Calinas, evidentemente ele trabalha em Lisboa, no Hospital dos Capuchos. Evidentemente desconhece, por exemplo, o que foi durante decénios ir-se para a Covilhã, ir-se para a Guarda, ir-se para Castelo Branco, ir-se para aquelas terras e demorar 6, 7 horas para se lá chegar. Está a falar é evidente que tem que haver questões de prioridade. Mas há muita gente que está enganada na questão das rodovias. Ainda hoje continua a haver grandes dificuldades, nomeadamente a nível das freguesias rurais, dos caminhos para si. Não estamos a falar de autoestradas, não estamos a falar de estradas nacionais. Na parte mais interior de Portugal, de facto. E essa questão é também essencial. Agora, relacionado com a saúde, os portugueses têm de decidir se querem ter saúde ou não querem ter saúde. E os governos têm que assumir essa responsabilidade. Nós, até hoje, e podemos o dizer a nível do Centro Hospitalar da Cova da Beira, todos os doentes têm sido tratados, os que são necessários. Vocês, os quatro, em princípio, terão tido condições para tratar os doentes até aqui, não é? Mas vamos cair naquilo que é fundamental. Houve restrições, mas atenção que o desperdício, quanto a nós, em determinados sítios, começa a ser muito pouco. E entramos nessa discussão que estava a falar na racionalização. Porque muita gente duvida que racionalização vem de razão. Não vem de ração. Ração é cortar. E tem que haver razoabilidade. E tem que haver razão para aquilo que nós fazemos. Há as guidelines. Nós estamos a tratar os nossos doentes bem, a um menor custo e a um melhor proveito do que a maior parte dos países europeus. Esta é que é a realidade, quer que nós queiramos ou não. Isto tem a ver com toda a cadeia dos profissionais de saúde. Claro. Nós estamos aqui médicos, poderia ser fácil para nós dizermos que é por nossa forma, mas não é só por nós. É por toda uma cadeia de técnicos, de profissionais de saúde, que têm ao longo dos últimos anos, e posso dizer destas 2 décadas, feito com que este, de facto, Serviço Nacional de Saúde seja exemplar, não só na Europa, como inclusivamente nos Estados Unidos, que seria bom que também o levassem para lá. Dr. Carlos Montevideo, estamos no final, mas a palavra é sua. Eu acho que nós estamos a falar, e certamente muitos dos nossos doentes que nos estão a ver, nomeadamente estes doentes que têm a expectativa de poderem ser tratados com os novos fármacos que existem, e eu gostava de deixar uma palavra de esperança neste sentido. Nós já conseguimos vencer, de alguma maneira, a hepatite A, através do saneamento básico e da melhoria das condições de vida. Em relação à hepatite B, em Portugal também fazemos coisas boas, tivemos o plano de vacinação. Esperemos que continue, não é? Eu posso dizer que na minha consulta, e certamente na consulta dos colegas, não tenho doentes naivos portugueses, tenho praticamente, os novos casos de hepatite B são da comunidade imigrante. Isto não tem nada a ver com a imigração, porque nós também emigramos em 70 e continuamos a emigrar. Mas temos que estar atentos a isso, que é o novo paradigma. E em relação à hepatite C, além destes fármacos altos que estão na foja, que nós temos visto nos congressos que frequentamos, que também são medicamentos caros e, portanto, nós vamos ter que estabelecer uma estratégia e penso que os médicos devem dizer que estamos ao dispor da tutela, do Ministério da Saúde, da Direção dos Altos Hospitais, para, em conjunto, estudarmos forma de arranjar meios de poder não trair a expectativa dos doentes que estão à espera destes tratamentos. E penso que, em conjunto, vamos ter que o conseguir, erradicamos a A, estamos com a hepatite B controlada e vamos conseguir a hepatite C, desde que em conjunto nos conseguimos organizar. É uma nova luta dos profissionais de saúde? Eu penso que sim. E penso que também temos que estar atentos, além do aspecto de tratar os doentes, também temos que nos dedicar um pouco a este novo ponto de vista, que é a parte mais... do controle dos gastos. Exatamente. Muito obrigada. Teríamos muito mais para falar, de certeza, mas fica para uma nova oportunidade. Agradeço aos 4 o facto de estarem aqui comigo hoje, neste especial Saúde, onde, de facto, não se falou muito de sociedade civil, que era esse o nosso tema, mas foi-se por um outro caminho, não menos importante, da economia na saúde, relativamente a esta patologia. Obrigada às 4. Até à próxima. Despeço-me também de si, que esteve em casa e que nos acompanhou. Espero por si na próxima semana. Até lá.
do